Situação política, né? Bom, o grande acontecimento, né, foi aí que nós interrompemos a nossa análise na semana passada, da semana foi a votação da PEC, que é uma coisa muito surpreendente, né? O Bolsonaro é apresentado como um verdadeiro demônio do inferno. A vitória do Bolsonaro, o progresso do bolsonarismo, é apresentado como sendo o apocalipse. Não entro aqui no mérito da coisa em si. Só estou falando como é que o pessoal apresenta. Procuram pintar a coisa da maneira mais apocalíptica possível, né? Quer dizer, é uma verdadeira luta do bem contra o mal. O bolsonarista também apresenta as coisas desse ponto de vista. A candidatura do Bolsonaro também é uma luta do bem contra o mal, né? É importante ver a coisa dos dois lados, né? É um ponto de vista, é um ângulo que foi utilizado. Mas, enfim, se é tudo isso, aí fica a pergunta, por que é que os representantes da esquerda no Congresso Nacional votaram a PEC de compra de votos do Bolsonaro? Essa é a grande questão. Vamos examinar primeiro o efeito da coisa, né? A coisa em si. Nós temos dois aspectos que precisam ser bem analisados. O primeiro deles é o que foi votado, que muita gente não entendeu até agora, né? Porque uma coisa do parlamento brasileiro e da esquerda também nesse parlamento, não vou falar da burguesia, porque a burguesia, nesse caso, a intenção dela é que o povo não saiba nada do que está acontecendo no parlamento. Mas a esquerda também não ajuda a explicar, a esclarecer, a educar o povo, né? O que foi votado no Congresso Nacional, e eu acho que muito pouca gente sabe que foi isso que foi votado, não foi um pacote de doação de dinheiro em época eleitoral, de distribuição de dinheiro em época eleitoral. Isso é uma decorrência do que foi votado. Quer dizer, o que foi votado foi uma PEC que cria o estado de emergência, né? Cria uma situação especial, uma coisa muito complexa, importante, né? Por quê? Por que é complexo e importante? Porque quando você cria esses estados, né? Estado de sítio, estado de guerra, estado de calamidade pública, estado de emergência, etc. e tal, qual é a função dessas coisas? A função dessas coisas é o seguinte: você dá ao executivo, em geral, poderes para passar por cima da lei existente. Quer dizer, pensa-se assim, se nós temos aí uma guerra, você colocar o país, né, sob um determinado estado, seja de sítio, seja de guerras, seja do que for, dará ao governo poderes maiores do que ele tem, quer dizer, poderes para retirar os direitos da população e transferir esses direitos para o governo. É isso que significa, né? Em geral, a criação desses estados já é uma coisa antidemocrática, porque, a rigor, né, o governo deveria simplesmente pedir ao Congresso, diante de alguma emergência, de alguma situação de calamidade pública, né, uma autorização legal para fazer uma coisa específica. Isso seria uma coisa democrática, né? Agora, você decretar em geral um Estado que dá poderes maiores para o presidente da República é uma coisa antidemocrática e é uma coisa perigosa. Tudo bem, algumas pessoas vão argumentar que o estado de emergência que foi criado não dá grandes poderes para o Bolsonaro, né? É fato. Mas nós sabemos também que o problema das leis e o problema da tomada de posição política não se resume ao caso em questão, ao caso em tela. Normalmente, ele tem outras implicações. Você começa por aí, você desenvolve todo um processo político que vai ter outras consequências, né?
Então, a votação desse estado de emergência abre uma porta grande, né? Amanhã, por exemplo, o Congresso vota que no estado de emergência o presidente da República vai ter o poder de fazer A, B ou C, sei lá, né? Até porque o estado de emergência é um estado... Ninguém sabe o que é, uma criação, né? Esquisita. Nesse caso específico, o estado de emergência dá ao Bolsonaro o poder de passar por cima da legislação eleitoral. A legislação eleitoral brasileira não autoriza os governos a aprovar nenhum tipo de benefício para a população durante o período eleitoral. Note-se, né, o caráter da lei. Se você quiser distribuir dinheiro para os empresários, você pode, durante a época eleitoral. Né? Para as empresas e tudo mais, você pode. Né? Porque você não pode beneficiar o povo, mas você pode beneficiar os empresários, o que também é compra de voto. Né? Você distribui dinheiro para os empresários, está comprando voto também, por que não? Mas, enfim, o estado de emergência autoriza o Bolsonaro a distribuir dinheiro para a população do jeito que ele quiser. Ele já tem montado... Aí que vem a coisa. Ele já tem montado um pacote para dar 50 bilhões de reais em benefícios para a população. Uma parte desses benefícios é para compensar o aumento dos combustíveis. Né? É para taxistas, para caminhoneiros, etc. e tal. O que já é uma coisa muito criminosa. Porque você tem a Petrobras, né? Uma empresa brasileira, até que se diga o contrário, semi-privatizada, ou digamos assim, privatizada, mas o Estado ainda tem uma participação nessa empresa. A empresa decidiu para beneficiar os acionistas, porque uma empresa que funciona, né, com um sentido claramente capitalista, ela visa o lucro, e os acionistas querem saber do lucro. Então, esse lucro tem que ser realizado em dólar e, portanto, na medida em que o combustível subiu, eles simplesmente atualizaram os preços em dólar. E agora, o que o Bolsonaro vai fazer? Ele vai distribuir dinheiro para um setor da população que está com dificuldade de comprar combustíveis, o que significa que, na verdade, ele está distribuindo dinheiro para os acionistas internacionais. Né? Se eu crio um subsídio para um determinado produto, eu estou dando dinheiro para quem produziu aquele produto. Né? Vamos supor que uma empresa que fabrica aí móveis, né? Para pegar um exemplo qualquer, o governo fala assim, não, precisamos estimular a compra dos móveis e, portanto, eu vou acabar com o imposto sobre a produção de móveis. É uma transferência o preço fica mais barato para o consumidor, mas na realidade é uma transferência de dinheiro para as empresas que fabricam móveis. No caso da Petrobras, nós temos as duas coisas, porque houve aí como é que se diz? Um abandono aí dos impostos e também a bolsa para comprar combustíveis. Quer dizer, o Estado brasileiro vai dar alguns bilhões de dólares para, né, os acionistas estrangeiros que aplicam dinheiro nas ações da Petrobras e que tem lucros que não tem lugar nenhum do mundo outro. Né? Então, o pacote é criminoso também desse ponto de vista. É um pacote de compra de votos e de distribuição de dinheiro público, em grande medida para os capitalistas. Né? Aí, no meio do pacote, tem o aumento do Auxílio Brasil, exclusivamente para a eleição. Quer dizer, acabou a eleição, acabou o aumento também. Acabou o próprio Auxílio Brasil. Se isso daí fosse uma coisa regular, né, ainda assim seria errado votar esse pacote agora, né? É compra de voto de qualquer maneira.
Mas pelo menos você fala, não é só para o período eleitoral. Depois das eleições o pessoal vai continuar usufruindo desse benefício. Mas isso não vai acontecer aqui. Então nós temos aqui dois fatos. Nós temos a aprovação do estado de emergência, indiretamente, a aprovação de distribuição de 50 bilhões de dinheiro para a campanha eleitoral do Bolsonaro e dos bolsonaristas. Ou seja, um investimento bilionário no apocalipse. Né? Você tem aí uma situação de... O mundo está acabando, né? Como naqueles filmes hollywoodianos, né? A população está sendo transformada em zumbis, etc. e tal. E aí os heróis do filme, que são aquelas pessoas que resistem à destruição da humanidade, o que eles fazem? Eles pegam todo o dinheiro que eles têm e investem no laboratório que está produzindo o vírus. Né? Tem um filme que tem um laboratório, um filme aí que tem um laboratório maligno, que é o que espalha o vírus pelo mundo. É como se desse o dinheiro para aquele laboratório. Quer dizer, o herói, em vez de ir lá explodir o laboratório, ele financia o funcionamento do laboratório e a continuidade daquela situação. É isso que aconteceu. Qual que é a explicação para que o cidadão faça uma coisa maluca dessa? Porque isso é maluquice, né? É totalmente maluco. Segundo eles, o Bolsonaro, né, que todo mundo fala que é burro, que não tem inteligência nenhuma, teria dado um genial checkmate em toda a esquerda nacional com essa proposta. Seria o seguinte, a esquerda ficaria num dilema que é o seguinte: ou vota nisso daí e dá o dinheiro para o apocalipse, né, ou vota contra e sofre a rejeição, né, de amplos setores da população que iriam receber o dinheiro, porque os bolsonaristas vão falar que o dinheiro não foi distribuído porque a esquerda votou contra. O que não é verdade também. Né? Não é verdade pelo seguinte, porque sem o voto da esquerda, o Bolsonaro também aprovaria isso daí. Quer dizer, não havia necessidade de votar. Você poderia simplesmente fazer uma declaração dizendo que você é favorável aos benefícios para a população, mas não dessa forma criminosa como foi feita. Mas aí a esquerda se aliou com o crime. Né? É uma coisa extraordinária. Para a gente ter uma ideia, né, do tamanho da loucura, porque muitas vezes a gente não para pensar, né? O que significa exatamente o valor que está sendo distribuído. Nós podemos dizer o seguinte, que a construção de estádios de futebol na Copa do Mundo, que uma parte da esquerda que votou o pacote foi totalmente contra, com a palavra de ordem de não pode pegar o dinheiro e construir estádio, tem que construir universidades, hospitais, papapá, papapá. A Copa do Mundo no Brasil de 2014 teria custado 10 bilhões de reais. O pacote do Bolsonaro seria o equivalente a 5 Copas do Mundo. 2014, 2018, 2022, 2026, 2030. Dava para fazer a Copa no Brasil até 2030 com esse dinheiro aí. Né? Então a gente vê a incoerência, a falta de noção do que o pessoal está fazendo. Né? O dinheiro poderia ser muito melhor empregado. A única parte do pacote do Bolsonaro que, digamos assim, tem algum benefício para a população é o Auxílio Brasil. O resto não deveria existir de jeito nenhum. Então nós vemos esse problema como um problema muito grave. Agora, o que nós temos que ver aqui é o seguinte: qual é exatamente o significado dessa política que está sendo levada adiante pelo PT, pelo PCdoB, pelo PSOL, por toda essa esquerda parlamentar, a esquerda que está dentro do parlamento? Né? E nós temos que dizer muito claramente o seguinte: nós temos que ter uma caracterização rigorosa do problema. Essa votação, além de ser criminosa, além de
permitiu a compra de voto e tudo o que aconteceu, além de jogar água no moinho de qualquer tipo de golpismo no Brasil, porque essa aprovação do estado de emergência, na melhor das hipóteses, é uma irresponsabilidade total do pessoal, né? Qual é a caracterização, o que está acontecendo exatamente, além de tudo isso? Qual é a essência da política da esquerda? Essa política é uma capitulação diante do bolsonarismo. Antes de explicar por que é uma capitulação e as consequências disso, queria fazer uma explicação prévia sobre o termo capitulação. Um problema na política é que muitas vezes você usa um termo, as pessoas não têm uma noção exata do que você está tentando dizer, né? No jargão da esquerda, digamos assim, no vocabulário político da esquerda, revolucionária principalmente, a palavra capitulação, a palavra capitulação no sentido lato, ela significa o seguinte: você está numa guerra, né? E você vê que não tem condições de continuar essa guerra, então você vai lá e capitula, quer dizer, você se rende ao inimigo, né? Você entrega, depõe as armas, entrega o terreno. É esse o significado da palavra capitulação no jargão militar. No jargão político ele é usado de uma maneira ligeiramente diferente, que é o seguinte: a capitulação é um abandono, né, das posições sem luta. Quer dizer, você não... Normalmente, quando alguém fala que fulano é um capitulador, não está falando que, por efeito da relação de forças, né, da desigualdade das forças, a pessoa foi lá e falou, não vou continuar lutando que vai ser pior, né, e entregou a guerra. Não. No jargão político, o capitulador é uma pessoa que faz isso sem necessidade. Quer dizer, é uma política que leva à derrota consciente. É uma política de entrega das posições sem luta, né? Então, nesse sentido, a votação da esquerda é uma capitulação diante do Bolsonaro. O Bolsonaro armou um teatro lá, um cenário. A esquerda foi lá e falou, eu entrego o jogo, não tenho condições de combater isso aqui, tá? Essa caracterização é importante porque ela se liga ao segundo ponto, né, da campanha eleitoral, que é a política que está sendo levada na campanha eleitoral pela esquerda, né? Que também é uma capitulação, que mostra que a capitulação aqui não é acidental, mas é uma política, digamos assim, geral, né? Integral da esquerda. Eu estou me referindo à representação que o PT e os demais partidos de esquerda, juntamente com o PSB e outros, né, apresentou ao STF, ao Alexandre de Moraes. Uma política que apresenta as seguintes ideias. Primeiro, que o Bolsonaro, o TSE teria que vigiar cuidadosamente o que o Bolsonaro vai falar na campanha eleitoral. Se ele incentivar o famoso discurso de ódio, que é uma coisa meio misteriosa, o que é esse discurso de ódio, né? Se ele der incentivar a violência, seja explicitamente, ou seja, digamos assim, de uma maneira muito disfarçada. Eles utilizaram aí uma expressão inglesa que mostra que essa política vem dos Estados Unidos, né? É uma cópia, é uma tentativa piorada de colocar em prática a mesma política do Partido Democrata contra o Donald Trump. E eles usam a expressão dog whistle, né? Que traduzido fica muito feio, assobio de cachorro, ou apito de cachorro. Como todo mundo sabe, o cachorro ele tem uma audição superior à dos seres humanos. Então você pode ter um apito que só os cachorros ouçam. Os seres humanos não ouvem, né, esse apito.
Então, quer dizer, seria uma mensagem que, para o público em geral, ela passaria despercebida, mas ela seria uma mensagem cifrada, digamos assim, né, para o público bolsonarista. Agora, como é que alguém vai, né, penalizar uma coisa tão subjetiva, né? Porque isso daqui significaria o seguinte, que ele disse amor, mas na verdade ele quer dizer ódio. Como é que você vai fazer essa interpretação? É uma loucura. E mais ainda, né? Uma coisa que é muito espantosa, né? Parece muito fora do normal, para qualquer situação, qualquer país, é o seguinte, que se um bolsonarista qualquer fizer alguma coisa como aconteceu no Paraná, né? Onde um bolsonarista matou o militante do PT, né? O Bolsonaro teria que obrigatoriamente expressar uma opinião condenando o acontecimento. Quer dizer, é uma lei, não é uma lei, mas é um ato jurídico que obriga a pessoa a falar alguma coisa. Vocês já imaginaram se isso daí se transforma numa coisa geral? As pessoas serão obrigadas a falar coisas com as quais elas não concordam. E qual é o sentido disso daí? Não dá nem para entender, né? É uma coisa muito fora do comum. No entanto, né, o que significa isso? Significa o seguinte, diante do que aconteceu em Foz do Iguaçu, né, com o assassinato do militante do PT, a frente, né, que se formou para apoiar a candidatura do Lula, ela decidiu partir para uma verdadeira operação judiciária contra a campanha eleitoral e a expressão nas eleições. Esse que é o problema que está em pauta. Porque normalmente se entende assim, a eleição boa é aquela onde todo mundo pode falar o que quer. E o povo escolhe o que ele acha melhor. Se você, por exemplo, veja o caso do PCO. O PCO não pode falar em lugar nenhum. Tá? Nesse sentido, a eleição já é profundamente antidemocrática. E o PCO não é um caso isolado. Há muitos outros casos, né, em que as pessoas não podem falar. Se houver um debate de candidatos, de candidatos majoritários, por exemplo, nas grandes redes de televisão, nós nunca falamos. O ideal, o que seria? Que todo mundo pudesse falar. E falar qualquer coisa, o que ele pensa efetivamente, né? O ideal seria que o candidato não fosse lá, logicamente que você não pode controlar isso daí, mas, digamos assim, do ponto de vista de uma expectativa ideal, seria que o candidato fosse lá e falasse a verdade, o que ele efetivamente pensa, né? E o povo julga. Logicamente que muitos candidatos vão lá e vão procurar manipular a opinião popular falando coisas que eles não pensam, né? É muito habitual que aconteça isso. Mas a eleição ideal seria a eleição onde a população olha e confronta as oposições. Bolsonaro é violento, está incentivando a violência? A população deveria saber disso daí. Deveria ver ele incentivando a violência. Esconder não é a melhor coisa, porque também ninguém garante, né, que o Bolsonaro, não falando nada daquilo que ele pensa, ele não possa organizar uma atividade violenta dos seus apoiadores. Se ele tem uma organização, ele transmite uma mensagem interna. Ele não vai falar na campanha eleitoral, né? É mais ou menos assim, você, ao invés de jogar o jogo, você apela para a federação dar ganho da partida para você por causa de uma lei A, B ou C ou D. Ou você diz, oh, o time adversário não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquele outro. Né? É uma coisa absurda. Né? Mostra, assim, Primeiro, é uma capitulação diante do bolsonarismo também.
Por que que é uma capitulação? Porque, na realidade, ao fazer isso, os que apresentaram essa representação estão reconhecendo que se o Bolsonaro falar o que ele quiser, ele vai ganhar a eleição. Né? Aí, lógico que tem muitos argumentos que podem ser, não, mas o que a gente está tentando aqui não é impedir ele de falar, é acabar com a violência, etc. e tal. Mas, na verdade, é um projeto de censura, ou melhor, é um projeto que vai além da censura. Porque não apenas o Bolsonaro não pode falar o que ele quiser, né, já está condicionado por essa representação, como que ele é obrigado a falar coisas com as quais ele possivelmente não concorde. Né? Ele é obrigado a condenar um ato de um apoiador dele.